Vamos conversar acerca do Enem? É muito comum haver muito sofrimento nessa fase onde muitos jovens, especialmente os jovens, estão preparando-se para a prova do Enem. E aí vem muitos conflitos, aparecem muitas dores e é comum a gente ver os jovens desenvolvendo transtorno de pânico, ansiedade e às vezes depressão, desconforto em relação ao sono, em relação aos hábitos alimentares. E isso tudo trazendo muita preocupação para as famílias, para as pessoas envolvidas nos processos educacionais e assim por diante. O que a gente pode entender acerca do Enem? O Enem é uma porta para o sonho de muitas pessoas. Então, aquele jovem que deseja ser um médico, um dentista, um advogado ou um profissional em qualquer área, ele precisa, em geral, passar por essa prova para garantir sua entrada na universidade e então começar esse caminho em relação ao seu sonho. Acontece que o que esse jovem acredita acerca dele? A crença que esse jovem pode ter acerca dele pode ser o seu grande maior inimigo. E se uma pessoa tem uma crença de que não é capaz, ou uma crença de que não é bastante inteligente, ou uma crença de que não merece que as coisas boas aconteçam, ou de que não é para ele as coisas boas, deve ser para o outro, ou de que para ele conseguir alguma coisa ele precisa de muito sofrimento, ou que para esse jovem só está destinado ao sofrimento. Bem, uma crença nessa linha ou em qualquer outro formato que se assemelhe pode profundamente limitar uma pessoa de conseguir acreditar em si e às vezes até de gerar o resultado na prova dentro do seu conhecimento. É comum a gente ouvir jovens que chegam e dizem: na hora eu esqueci tudo, eu não consegui fazer a prova, deu branco, deu apagão, eu passei mal, senti dor de cabeça, senti dor de barriga. Então é comum muitos sintomas aparecerem para livrar aquele jovem daquele desafio que ele está passando. Porque se eu estou vivendo uma experiência que contraria uma crença, é muito angustiante. Então, esse é um dos aspectos para olhar. A primeira coisa que eu estou propondo aqui é que cada um observe quais as crenças que eu tenho acerca da minha capacidade, acerca do meu merecimento e acerca daquilo que está destinado para mim. Se um jovem acredita, por conta da sua história, por conta das suas experiências anteriores, especialmente primeira infância, que ele não merece ser feliz ou que ele não merece ser bem-sucedido, então esse jovem vai sabotar o seu processo de vestibular sim, de passar no Enem sim. Vamos lembrar aqui que as crenças, elas são formatadas, as nossas crenças, elas são organizadas, formatadas lá na nossa primeira infância. A forma como nós lemos essa relação familiar, o trio, papai, mamãe e a criança. As leituras que essa criança faz, elas são organizadas lá na primeira infância. Se a criança aprende que ela merece amor, ou que ela merece ficar bem, ou se a criança acredita que ela é capaz, ou se a criança acredita que ela está autorizada a se dar bem, a ter sucesso, e de que o sucesso cabe na vida dela, é muito sutil, mas tudo isso está lá organizado desde a primeira infância. Então, se há uma crença limitante, esse jovem ele vai inconscientemente sabotar sim a possibilidade de passar na prova, de ter uma aprovação e dar continuidade. Um outro aspecto importante para ser considerado é a relação desse jovem com os seus pais. O que é esperado desses pais? Se esses pais estão lidando com esse jovem, com esse adolescente, projetando nele muitas expectativas com uma intensidade muito forte, se esses pais não se relacionaram afetivamente
e foram pais que apenas cobraram resposta em termos escolares, resultados em termos escolares, se esses pais não desenvolveram relacionamento afetivo com esse filho, com essa filha, muitas vezes esse jovem cresce carregando ali um ressentimento, uma mágoa, e inconscientemente passar numa prova, ou seja, dar o resultado que aquele pai, aquela mãe deseja, não pode não parecer ser uma coisa boa. Afinal, há um ressentimento. Eu não tive afeto, eu não tive o carinho, eu não tive a presença. E eu me sinto constrangido e obrigado a dar o que os meus pais querem. Isso a gente vê muito ali no final do 2º grau e muitas vezes entra no processo do Enem. Então, é legal quando o jovem que vai fazer a prova, ele já está naquela condição de não necessitar mais corresponder de maneira emocional às expectativas dos pais. A gente imagina que ele já pode ter passado ali daquela fase do se parir, como a gente diz na psicanálise, no processo da identidade. Agora, esse adolescente, esse jovem, é para ele já ter uma noção mínima de si. Eu já sei quem eu sou, minimamente. Há uma consciência básica da sua identidade, do quem eu sou. E já uma projeção do desejo, o que eu quero vir a ser. O desejo do vir a ser. O que é esse vir a ser para o jovem? Além de ser um profissional, ele deseja vir a ser o que na sua existência nesse mundo. Essa compreensão, essa percepção do quem eu sou e o desejo do vir a ser, tendo isso já ordenado, é muito importante para que o jovem flua na sua prova e consiga viver essa experiência com mais tranquilidade, sem o peso de corresponder, sem a necessidade de agradar ou de punir os pais por alguma pendência emocional, e isso é muito importante. Não adianta, se a gente não tem coerência interna, se a gente não compreende as motivações que movem os nossos movimentos, as nossas decisões, nós acabamos não gerando os recursos necessários. Porque para todo objetivo há um esforço inevitável, há uma necessidade de investimento de horas, de atenção, de concentração, de estudo. Há uma necessidade de frustrar alguns desejos. Como é que esse jovem vai se comprometer com o estudo se ele não se comprometer com o tempo? Ele vai precisar fazer opção entre, de repente, brincar ou namorar mais, ou sair para ir no cinema, ou se divertir. E ele renunciar a essas coisas sem dor. Se o jovem deixa de fazer algumas coisas, mas ele não está apaixonado, ele não está comprometido com o seu propósito, com o seu projeto, ele não vai produzir. Ele pode até não ir se divertir, mas ele não vai conseguir produzir o estudo eficaz, o resultado esperado. Então, a clareza que o jovem sente e experiencia consigo, do quanto ele já está encantado, apaixonado, comprometido com a vida que ele vai dar a si mesmo, a partir desse passo que é a aprovação do Enem ou no vestibular, e isso ser o passaporte do grande sonho para a vida dele, da grande oportunidade que ele vai ter nesse universo para servir a humanidade através de uma vida profissional. Se não há clareza disso, isso é uma coisa que pode trazer desânimo, pode trazer desmotivação e pode comprometer a energia do jovem enquanto ele está nesse esforço de realmente se dedicar ao estudo, ao processo de concentração, de cuidar da sua rotina e garantir a condição de um estudo eficiente. Esses fatores são importantes e eu quero colocar também aqui nesse contexto as crenças que esse jovem, que esse adolescente tem sobre o seu futuro. De repente você tem uma família que as pessoas não são tão bem-sucedidas, você pode não ter referências de sucesso e você pode ter uma desconfiança ou uma descrença sobre, de fato, o quanto você pode ser bem-sucedido.
Se você não acreditar que você pode ser uma pessoa de sucesso, que você pode ter uma vida profissional bem-sucedida e ter o suprimento de suas necessidades com abundância, como é que você vai se envolver e se dedicar a um projeto que você não tenha clareza na sua alma disso? Então é preciso checar também se ali dentro tem uma vozinha que concorde, se a sua voz interna concorda e aprova e apoia que você pode sim ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abundante em todas as suas escolhas, desde que você pague o preço, assuma o processo, assuma o esforço e os desafios da caminhada. Ninguém vai nos dar a vida que nós desejamos, ninguém vai determinar o quanto nós podemos expandir. Esse processo, ele é nosso. A autorresponsabilidade é a grande chave. Então, todos os jovens que estão, as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, vamos assumir já, agora, a responsabilidade de gerar a vida que desejamos, de criar o caminho e as condições de termos os recursos que desejamos em nossa existência e de realizarmos todos os projetos dentro do propósito de nossa existência. Então é bom ser, e de fato a essência de ser é que vai mobilizar aquilo que vamos fazer, o que vamos ter. Agora, vamos entender que nós podemos ser, que nós podemos ter e que nós podemos fazer, realizar tudo aquilo que nós decidimos e que nós nos comprometemos no processo. A vida acontece com as nossas decisões, com as nossas escolhas, e é fundamental a autorresponsabilidade. Então, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que conseguiram transcender na sua geração, no seu quadro familiar, não foram aquelas que tiveram as condições ali favoráveis, nem todas tiveram. Foram aquelas que, apesar da história, das limitações que tiveram, elas decidiram firmemente acreditarem em si mesmas e vivenciarem o seu processo de superação e de conquista dos seus objetivos. Gratidão por sua vida e um beijo no seu coração.